Olá, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando sobre os tipos de teatro de bonecos. Bom, na semana passada nós vimos como o teatro de boneco ele é popular, né, em várias partes do mundo, que desde o início ali, das primeiras civilizações ele já vinha sendo praticado e já vinha ganhando essa popularidade. Como nós vimos ali nas primeiras civilizações, eles tinham mais essa ligação com a religião, com as crenças, faziam ali parte de espetáculos sagrados, né, como uma forma de ritual. Mas com o passar dos anos, eles foram ganhando outras funções, ganhando uma popularidade maior também, e começaram a aparecer ali em diversas mídias também, né? A gente sabe, a gente é muito popular aqui no Brasil também a utilização de fantoches ali em programas infantis, isso também acontece em outros países do mundo, e a gente vai ter, então, essa popularização de algo que começou lá atrás, como uma forma ali de ritual, né, ligado às questões sagradas, e agora já ligado mais também ao entretenimento, à diversão. Então vai aparecer ali nos programas infantis, mas também em outras mídias, né, como eu comentei, pode ser, a gente tem aqui exemplos de videoclipes, né, de alguns artistas, esse é um exemplo do Ed Sheeran, aqui no canto. Vai aparecer também, ser utilizado também em alguns outros seriados de TV, não necessariamente seriados, né, de desenho animado, de público infantil, mas também ali, aqui tem um exemplo que é de um seriado de super-herói, aqui já é do seriado Glee, que é um seriado musical. Então a gente vai ter ali essa diversificação, né, essas novas ideias ali de formas de utilizar esses bonecos na produção artística de diferentes maneiras. Outro exemplo também são dançarinos que se utilizam ali, se inspiram, né, nos movimentos das marionetes e tal para criar coreografias. Bom, agora falando sobre os tipos, né, de teatro de boneco, a gente vai ter, então, as formas animadas, que vai ser ali a fusão entre o teatro de bonecos, a utilização ali de máscara, de objetos, como esse exemplo aqui que eu coloquei no cantinho. Vamos ter também as mãos animadas, que aí é uma técnica que utiliza as mãos para representar essas figuras, né? Utilizando ali com adereços ou com pinturas também, como vemos aqui no exemplo. Nós temos os fantoches, que também são chamados de bonecos de luva, né? Que o artista vai calçar ou vai vestir, como são exemplos que nós vimos semana passada dos mamulengos. Temos também as marionetes, que são os bonecos que são manipulados através de fios, né? Como no exemplo aqui do lado. Temos também os bonecos de vara, né? Que são movidos ali através dessas varas ou dessas varetas, né? Temos os bonecos de sombra, que eu coloquei aqui naquele primeiro slide, né? Um exemplo aqui do ladinho. Temos os bonecos gigantes, como o de Olinda, que nós vimos na semana passada. E também temos os surakus,
que é um tipo de teatro de bonecos, né, que teve origem ali no Japão. É uma técnica que consiste em manipular esses bonecos de forma direta, dependendo ali do tamanho, podem ter 3 ou mais manipuladores ali controlando cada parte desse boneco. Aqui nós temos alguns outros exemplos também. Como eu falei, né, a técnica do teatro de boneco, ela vai ser desenvolvida ali em diversas partes do mundo e vai ter várias técnicas que podem ser desenvolvidas, né, com o passar do tempo. Como nós falamos ali, né, a gente falou de bonecos gigantes, a gente vai ter o Giolina, mas a gente tem outros exemplos ao redor do mundo também. A arte do teatro de bonecos, né, é tão popular assim ao redor do mundo que existe um festival que se propõe a trazer para o Brasil, né, vários artistas do mundo todo que utilizam essas técnicas, chamado Festival SESI Bonecos do Mundo. O festival, durante mais de 10 anos, ele percorreu os estados do Brasil com apresentações ali de artistas de várias partes do mundo, como eu comentei, que traziam ali várias técnicas, né, diferentes que eles desenvolveram com o passar do tempo desse teatro de bonecos. Alguns exemplos, né, a gente tem ali no site do festival, tem algumas fotos de algumas edições, de algumas apresentações, né, que a gente pode ver alguns exemplos desses usos desses bonecos durante o festival, né, durante as edições do festival. Fazendo pesquisa para essa aula, eu achei essa matéria aqui no site Happiness, que tem escrito por Aline Feitosa, que fala um pouco ali, relata um pouco sobre a edição de 2018 desse festival. Então, ela vai falar ali um pouco sobre alguns dos participantes, né? Aqui a gente tem um exemplo de teatro de sombras, que é esse tipo de teatro, né? Que vai utilizar essas figuras chapadas ali, que podem ser articuladas ou não, e vai utilizar ali a projeção de luz, né, para poder ter a visibilidade desses bonecos. Esse é um exemplo, né, que estava lá na edição de 2018 do Festival do SESI, em que esses artistas, né, que são tchecos, eles apresentam uma versão ali do conto Aladim, utilizando essa técnica do teatro de sombras. Como nós falamos anteriormente ali sobre bonecos gigantes, né, aqui a gente vai ter também uns que são menores, né, do que os convencionais. Esse grupo, né, chamado Ópera Carmen, ele apresentou, durante essa edição, se apresentaram de 2018, né, se apresentaram dentro de uma Kombi, e eles apresentam esse boneco que tem ali o tamanho de um polegar, né? Então a gente vai ter um outro exemplo, né, de um teatro de bonecos controlado por varas, mas aqui com um tamanho, né, uma proporção menor do que a gente está acostumado a ver. O nome do grupo, né, a Companhia Tenge, que eles apresentaram então essa ópera Carmen. A gente vai ter, né, essa dupla também de peruanos chamado Hugo e Inês, que eles apresentam, né, as mãos animadas, que a gente viu anteriormente ali quando nós estávamos falando sobre o tipo de teatro de bonecos. Temos um norte-americano que é um marionetista muito famoso, né, muito respeitado em todo o mundo. Aqui ele apresentou uma marionete que é um cachorrinho, aqui não dá para ver muito bem, mas a gente consegue ver um pouquinho, se aproximar. Esse é outro exemplo desse artista espanhol, em que o boneco ali ele possui um mecanismo que ele consegue fazer uma apresentação de um número, né, de bolhas de sabão. Outro coletivo que estava ali presente nessa edição de 2018 foi o grupo Giramundo, desculpa, o grupo Giramundo, que é um grupo mineiro, né, criado ali em Belo Horizonte, mais ou menos ali por volta da década de 70, e que já montou ali, né, tem então esses anos todos de história, já montou 36 espetáculos,
e tem um acervo de aproximadamente 1.500 bonecos. Isso tudo são informações que estão no site do Grupo Giramundo. E eles vão promover ali, né, o teatro, né, vão ter os espetáculos, tem as escolas também, né, um museu também com o acervo de bonecos do grupo. E no mesmo site que eu achei aquela matéria sobre o festival, né, do SESI, do Bonecos pelo Mundo, eu achei também uma matéria sobre uma exposição que teve em São Paulo com os bonecos, né, contando ali um pouco da história e mostrando um pouco do acervo da Companhia Giramundo. Foi então uma exposição que ocorreu em São Paulo que trazia um pouco dessa história desse grupo e um pouco sobre o acervo, né, uma parte ali do acervo do grupo, assim como tem também no museu que eu mencionei, que está descrito ali no site do grupo. Na matéria também vai falar um pouco sobre a confecção, né, desses brinquedos. Isso estava também na exposição, e na matéria ela traz um depoimento ali de alguns dos artistas, né, que participam do grupo, dentre eles o Daniel Bowie, que é um construtor, né, que faz ali alguns dos bonecos, mas também que é marionetista, né, ele também trabalha ali fazendo algumas apresentações. E aí ele vai falar um pouquinho sobre como que é, né, a construção desses bonecos, que leva ali aproximadamente entre 10 e 15 dias para ficar pronto, dependendo do boneco, e que vai utilizar, né, como material, primeiro, como diz ali, primeiro cria-se um desenho, depois se desenvolve todas as partes em madeira para serem então juntadas, e os bonecos têm então uma estrutura de isopor que forma a cabeça, revestida com jornal, massa e depois a pintura. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que mostram, né, essa confecção desses bonecos. Então aqui a gente tem um desenho, né, a gente vê aqui o desenho da mão do artista, como que ele teria que se encaixar, que seria uma parte que provavelmente seria de tecido, as mãos utilizando material de couro e madeira, aqui, né, boneco de luva, né, que é como a gente, é um outro nome para fantoche. E aqui mostrando, né, no desenho como ele ficaria na mão. Aqui do lado a gente já tem um pouco do processo da confecção da cabeça dos bonecos, que ele falou, né, que começa ali com uma base de isopor, depois recebe uma camada de jornal, né, é uma espécie de papel machê, isso que a gente faz, para dar uma estrutura ali pro rosto do boneco. Depois vai receber ali alguns tratamentos até receber a pintura. Como eu falei, né, o Grupo Giramundo ali, ele vai ter algumas parcerias, inclusive uma parceria com o Patofu, que é uma banda, né, que vai criar ali um espetáculo chamado Alice Live, que vai juntar a questão de projeções com o teatro de bonecos ali e a música tocada ali pela banda. Então a gente vai ter, né, aqui, né, o Alice Live reúne, né, essas músicas com os bonecos e as projeções. Aqui a gente tem algumas imagens, né, de como que é, quais que são os bonecos que são utilizados ali, como que é o figurino, dos músicos também, né, para conversar ali com o universo dos bonecos criado pelo Grupo Giramundo. Outro projeto também criado ali por esses dois grupos é a música de brinquedo, que vai unir ali a questão do teatro de bonecos com as músicas do Patofu, né, e músicas que eles regravam, né, de outros artistas, e eles vão utilizar, como diz o nome, música de brinquedo, eles vão usar instrumentos de brinquedo durante a produção dessas músicas, né, durante a execução dessas músicas.
Isso. É mais divertido. Ele quer ir pro pedaço do metal. Yeah! Entendi. Direto pro metal. Sangue nos olhos. Yeah! 1, 2, 3, ah! So you think you can stone me and steal mine? So you think you can love me and then make me die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gonna get out, just gonna get it right out of here. Really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Ô, Tom. Anyway, the wind blows. Oh, yeah! Bom, eu vou encerrando por aqui. A gente se vê então na próxima aula. Até semana que vem.